Estamos aqui agora gravando tudinho pra vocês do que a gente achou da quarta parte de La Casa de Papel. E o vídeo vai sair hoje mesmo, hein, no sábado. Se você tá vendo isso depois das 6, provavelmente ele já saiu. Vai lá no canal, confere, porque a gente falou tudo que a gente achou dessa temporada. Aconteceu a quarta parte da série La Casa de Papel, finalmente, né? Que é uma série que vocês sabem que aqui no canal funciona, a gente gosta dela. Sabemos que tem várias pessoas aí que não gostam tanto assim da série, mas enfim, a gente tá aqui pra trazer tintim por tintim do que a gente achou dessa quarta parte da série. Então, se você quer saber tudinho o que a gente achou, já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de falar da quarta parte de La Casa de Papel. E só pra deixar claro uma coisinha, é que tem spoiler nesse vídeo. A gente assistiu a quarta parte inteira e a gente vai dissecar tudo aqui tintim por tintim, como um review de série, na verdade. Lembrando que a gente manda um beijo pra vocês aí que assistem a gente de Denver, de Nairobi, também aí de Tóquio, que eu sei que tem gente de Tóquio, do Rio também, Rio de Janeiro. Uma das dúvidas que a gente tinha da outra parte, né, da terceira parte da série, na verdade, era em relação a Nairobi. Se ela ficaria viva, se ela estava viva, na verdade. Lógico que a gente acreditou que ela estaria viva, senão eles já colocariam ela morta lá desde o início, né? Mas como no trailer isso era uma coisa muito importante também, a gente não sabia ao certo o que tinha acontecido, né? Uma coisa que eu não gostei tanto assim na terceira parte é que ela não termina, né? Não tem um fim. Ela deixa um filler para a próxima temporada, no caso para essa quarta. E nessa quarta, uma coisa que me incomodou bastante também é essa questão do filler. Eles também não terminaram a temporada, e isso me incomoda um pouco, na verdade, né? Mas isso não quer dizer que a temporada foi ruim, né? Vamos dissecando certinho, tintim por tintim aqui pra vocês. Nessa temporada, a gente tinha algumas dúvidas, na verdade. Como é que eles iriam resolver os problemas que aconteceram na terceira temporada, na verdade, na terceira parte? Porque a Raquel Murillo foi capturada pela polícia. A Nairobi tinha levado um tiro porque ela tinha sido pega de surpresa ali, por causa do ursinho, da questão do filho dela também, né? Então a gente ficava pensando, né? Caramba, as coisas estão bem piores do que anteriormente, porque a gente tem ainda o Palermo, que é um Palermo de fato, né? Um cara que tá ali com algumas intenções ruins pro grupo, porque é um cara que não sabe fazer as coisas coletivamente, e para essa situação, para esse assalto, precisava disso, até mesmo porque ele que tinha planejado o assalto, então ele sabia das coisas exatamente e precisava sim ser um dos líderes ali. Só que o grupo não concordava, queria que a Tóquio fosse a líder, no caso, né, com a Nairobi desse jeito, e nós terminamos a última temporada bem perdidos, né, sabendo o que poderia acontecer. A gente sabe que o grupo é forte, que tem um professor ali pensando e elaborando tudo da melhor forma possível, que as coisas no final iriam acontecer, só que como eu disse, né, essa temporada não terminou exatamente, deixou um episódio filler, na verdade, para outra temporada, só para ano que vem, na verdade. Um personagem que eu gostei bastante, inclusive nessa temporada, foi o Marcélia. Na verdade, ele foi melhor aproveitado do que na última temporada, ele teve muita interação com o professor, na verdade, isso foi bem interessante, para o professor não ficar sozinho, como ele fica sempre, né, para ele poder interagir também. Mesmo gostando dessa situação, do Marcélia junto com o professor, eu acredito que eles encheram muita linguiça nesses momentos, principalmente, né. Do primeiro ao terceiro episódio foi muita encheção de linguiça. Então assim, na verdade as coisas começaram a acontecer de fato a partir do quarto episódio, onde ficou mesmo, né, com a cara de La Casa de Papel. E não só com eles dois, com o professor e com Marcélia, mas lá dentro mesmo do Banco Central e também da tenda da polícia, as coisas aconteciam de uma forma muito lenta no início da temporada. Lógico que a gente quer continuar acompanhando para saber o que vai acontecer depois, né? A personagem Alicia Sierra, ou conhecida também como Alicia só, ou Sierra, ela assustou bastante na temporada anterior, né? Na terceira parte, na verdade. E agora ela teria que se consolidar, na verdade, como personagem. Eu não sei se isso aconteceu da melhor forma possível, porque tudo degringolou ali pros policiais. Eu não sei se eles conseguiram abordar da melhor forma possível essa personagem, porque ela tava grávida, né? E ela parecia não se importar nem um pouco com a gravidez. Talvez seja até por causa da história dela, né? Que ela revela nessa temporada que ela perdeu o marido há 2 meses atrás, antes de começar toda essa situação com o assalto. E nessa temporada a gente ficou, na verdade, separado por núcleos, né? No caso, a gente tinha ali o núcleo da tenda, né? Que tinha a Raquel, a Alicia, o Tamádio também, que é o cara que era responsável por toda essa situação, né? Da polícia. Além do Antonianças, que é um cara muito importante nessa temporada, porque ele é o infiltrado do professor e da galera ali na polícia. Então a gente tinha esse núcleo estabelecido. A Raquel era interrogada pela Alicia e às vezes também conversava com outros personagens dali, mas na verdade eram mais as duas, né, debatendo algumas coisas. Elas já se conheciam de antigamente, então tinham uma história de fato, e de certa forma tinha uma repetição da primeira temporada, né, onde tinha a tenda, tinha um local armado fora da Casa da Moeda, no caso, né, na época, e agora, já desde a terceira parte, na verdade, a gente tem essa tenda armada fora do Banco Central. Então sim, é de fato um tipo de repetição
competição, né? Porque a gente sabe que a Netflix teve os direitos da série depois da primeira temporada que eles lançaram pelo Antena 3. A Netflix chegou lá, pegou essa primeira temporada e separou em duas partes. Ou seja, a primeira e a segunda parte, na verdade, são uma temporada completa. E talvez eles levem essa terceira e quarta parte como uma temporada também. A questão é que eles não terminaram essa quarta parte, como eu já disse aqui. Bom, temos esse núcleo aí estabelecido. E agora a gente tem um núcleo lá dentro também do Banco Central, mais especificamente o Banco Central da Espanha, que no caso a gente tem todos os reféns, os personagens que a gente já conhece e alguns personagens novos que vão aparecendo, né, como por exemplo aquela infiltrada também dentro dos reféns, que é a sobrinha do Moscou, prima do Denver, que era conhecido como Juanito, mas na verdade era Julia, ou Júlia para os brasileiros no caso. Então na verdade tem um outro personagem novo, de importante não temos nenhum, né, até porque a gente já tem um grupo fechado ali, é uma continuação da terceira parte, então como é que você vai implementar alguém novo assim que seja muito importante? Muito difícil. Só que aí que tá, dentro do banco, junto com a galera, temos um personagem que foi bem importante nessa temporada, que foi ele, o Gandia, o cara que estremeceu o Banco Central, estremeceu com a galera ali, com o professor também, porque ele tinha um background bem forte, né, em relação à guerra, participou da guerra do Iraque, ele era considerado um dos maiores assassinos da Espanha, na verdade, e ele era o chefe da segurança ali do banco. Então ele acabou tocando terror ali com o pessoal, chegando a fazer algumas atrocidades que infelizmente aconteceram nessa temporada. Nairobi morreu, e morreu na verdade a sangue frio. Na verdade é uma personagem que já vem sofrendo lá desde o início. Na terceira parte sofreu bastante porque tomou um tiro, teve aquela questão com o filho dela e tal. E nessa temporada não foi diferente, sofreu bastante também nas mãos do Gandia. E naquele momento em que ele prende a Nairobi na porta, é uma questão também de humilhação para ela, sabe? É uma situação ali muito complicada em que os amigos dela estão na frente dela, olhando para ela, não podendo fazer nada, enquanto ele tá numa situação que ele pode fazer qualquer coisa com ela, e a gente não sabe o que ele poderia fazer, né? Porque ele se mostrou um louco, na verdade. Depois de tudo que aconteceu, ele acaba dando um tiro no meio da testa dela. Infelizmente, a gente perde a Nairobi, que pra mim é a melhor personagem da série, na verdade. Isso pra mim é um desfalque muito grande, porque de uma certa forma, eu acho que é uma coragem da série, né, da própria Netflix, ter matado uma personagem tão forte assim pra gente. Só que também tem a questão de que ela é uma personagem que segurava muita gente pra assistir a série, porque era uma personagem muito carismática, que tinha muita empatia do público e até dos próprios personagens ali com ela na série. Diferente, por exemplo, da Tóquio, que muita gente não gosta, do Rio, que muita gente acha que é um cagão, enfim, do Denver, que eu particularmente gosto bastante, mas ele é um cara muito impulsivo e mostrou muito isso também nessa parte, nessa quarta parte. E depois de tudo que aconteceu com a Nairobi, a questão da cirurgia dela, da Tóquio ter feito a cirurgia, tirado um pedaço do pulmão, tirado a bala ali da costela dela, ter levantado, enfim, foi toda essa situação bem complicada que depois ela vai lá e toma um tiro. Tudo bem, corajoso, porém eu acho que é bem ruim pra série, principalmente em relação às pessoas que gostam da personagem, né? Mas enfim, aconteceu, não tem como ela voltar, não tem como ser uma coisa que, enfim, eles bolaram um plano bizarro, não. Ela tomou um tiro na cabeça, morreu na hora. Bom, a gente tem o pessoal tentando segurar as coisas, a gente viu que a questão do ouro fica muitas vezes em segundo plano, na verdade é como eles se tratam ali, como é a relação entre os assaltantes e os próprios reféns também, porque nos reféns a gente tem ele, o cara mais chato da série, Arturito. Eu odeio ele particularmente, o personagem, né, no caso, e a gente acaba vendo que ele é de fato o pior personagem, porque ele estupra e abusa da Amanda, né? Ele dá aqueles remédios pra ela, aqueles soníferos, ela dorme e ele faz aquelas atrocidades, então ele se mostrou de fato o pior personagem. Eu já quero que ele morra, ó, há muito tempo, que é um personagem que pra mim é um cara que não acrescenta em nada, inclusive no próprio enredo, né? E a gente tem mais dois núcleos, que no caso é o professor, junto com o Marcelo algumas vezes, às vezes sozinho. Aquela situação dele com o Toro foi bem interessante. Tudo bem, foi ali no início da temporada ainda, que não mostrava muita coisa, mas a gente viu também como ele conseguiu escapar da polícia, né? Ele foi bem mais inteligente, sempre ele é mais inteligente, na verdade, e a gente tinha esse núcleo separado dele. O professor sempre sofre sozinho. Se a gente for reparar, nas outras temporadas também, ele é um cara muito solitário. Ele é um cara que tem um lado que gosta dessa solidão, mas às vezes ele também precisa das pessoas ao redor dele. Por isso que muitas vezes ele junta a galera pra dormir no mesmo lugar. É pra dar aula, é pra ensinar, mas é também pra ter aquela consciência coletiva, de time, de que todo mundo tem que fazer tudo certinho. Mesmo você não podendo se apegar a determinada pessoa, você tem que saber que aquele ali é do seu time e você não pode largar o cara pra trás nunca. E o outro núcleo que a gente tem é com ele, o Berlim. Talvez eles tenham se arrependido um pouco do Berlim ter morrido, né, de ter matado o Berlim, porque na verdade, como eu já disse aqui, foi a Antena 3 que produziu essa primeira temporada, né, a série. E eu acho que a ideia
ideia deles era fazer só uma temporada, né? Tipo uma minissérie. Como a Netflix comprou porque fez muito sucesso, eles fizeram outras temporadas. E o Berlim era um dos personagens mais adorados pelo público. A gente acompanha a relação dele com o Palermo, que também é muito interessante, né? O Palermo é um personagem gay que ama o Berlim. Ele é apaixonado pelo Berlim, na verdade, que é grande amigo dele, mas também tem essa paixão platônica. O que faz com que a relação deles fique um pouco estremecida. A gente vê lá mais pro final que o Berlim larga o Palermo, né? Fala, bom, é melhor você ficar sozinho nesse momento para você me esquecer. Meio que isso, né? Eu, particularmente, gostei bastante de como eles foram separados. Em determinado momento, quando eles se juntam, ou quando a série, em determinado momento também, não sabe o que fazer, algumas coisas sim ficam como encheção de linguiça. Alguns núcleos a gente fica, tá bom, vai, eu só quero que as coisas aconteçam, sabe? A gente quer que as coisas aconteçam daquela forma como na primeira temporada, que o professor já consiga resolver determinada situação. Na primeira temporada tem muitas pequenas missões que nessa temporada é um pouco diferente, né? Essa temporada parece que é mais a resolução do final, o objetivo final, sabe? Na primeira e na segunda parte não, a gente tinha toda a questão de cada episódio tinha uma missãozinha diferente pra gente poder ter a resposta lá no final. E isso foi o que prendeu a gente, na verdade. Eu gosto bem mais das duas primeiras partes do que da terceira e da quarta, né? Mas no geral eu gostei da temporada, sabe? Eu acho que eles conseguiram mostrar friamente o que é de fato La Casa de Papel. Eles querem explicar a história das coisas que aconteceram na terceira parte, mas eles vão explicando de uma forma que não vai prendendo a gente, porque a gente quer saber o que aconteceu e quer que as coisas continuem. Não, eles ficam enchendo linguiça, estabelecendo personagens, mostrando flashbacks. Então isso faz com que a gente canse um pouquinho, pelo menos na minha opinião, nesses primeiros episódios. Mas depois não, as coisas vão acontecendo da forma que a gente já conhece, porque a quinta temporada vai explicar muita coisa ainda, né? A gente viu que no final a Alicia encontrou o esconderijo do professor e foi exatamente assim como terminou. Eu fiquei com um pouquinho de raiva? Fiquei, porque eu não acredito em episódio filler pra temporada, sabe? Se for de um episódio pro outro, tudo bem. Principalmente a Netflix que lança tudo em seguida. Mas pra uma outra temporada, eu acho um pouquinho de covardia até, de certa forma, da Netflix, porque eles querem prender a gente. E com A Casa de Papel, sinceramente, eles não precisam fazer nada que prenda a gente, porque o próprio enredo já prende, sabe? É uma história que a gente quer saber o que vai acontecer no final dela. Então eles não precisam de fato fazer isso. É uma covardia, na minha opinião. E eu quero saber também a sua opinião. O que você achou dessa quarta parte de La Casa de Papel? Você gostou? Achou mais ou menos? Comparados às outras partes, o que você achou? Você achou a pior? A mediana? Entre as melhores? Diz pra gente aqui embaixo nos comentários, pra gente saber todas as suas opiniões, poder conversar um pouquinho com você também. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar acompanhando vídeos como esses. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram e os nossos pessoais. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu. Bela tchau.